Lições de um vencedor. Esse é o tema da mensagem de hoje. Então anota aí. Lições de um vencedor. Baseado em primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Um texto tanto conhecido da igreja, acho que de todo mundo que está aqui presente hoje. Lições de um vencedor. Hoje vai ser bom. Capítulo 17. E versículos 50 e 51. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Até aqui. Acho que todos vocês já ouviram essa história, né? Eu não quero fazer essa narrativa dessa história, porque eu quero ganhar um pouco de tempo aqui, aprendendo com esse grande vencedor, chamado Davi. As lições que ele tem para nos ensinar. Essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, até por aqueles que não são seguidores do Evangelho. É a história do Davi contra o gigante Golias. Dispensa a narrativa dessa história, porque todos já sabem o desfecho dessa grande vitória de um garoto contra um gigante valente e guerreiro filisteu. Se perguntarmos para as crianças que acabaram de subir aqui, conta a história de Davi e Golias, vão contar aí, ele foi lá, pegou as pedrinhas, e mais ou menos essa história que nós contamos no nosso. Então todos aqui estão carecas de saber, né, Samuel? Carecas de saber. Deixa eu ver se eu pego mais alguém aqui. De saber dessa história. Mas vamos lá. A intenção dessa mensagem, dessa pregação, é tirar algumas lições desse vencedor chamado Davi. Eu escrevi aqui, eu gostaria de também comentar. Eu não costumo pregar esse tipo de mensagem, a qual vou pregar hoje. Na maioria das pregações que faço, estão relacionados com o eterno, com a palavra vindoura, com o reino celestial. Mas também, como disse, eu aprendo com o Mestre Jesus, que tem dias que nós precisamos comer de um pedaço de pão e provar de um pouco de vinho. É isso que eu pretendo fazer aqui essa noite. Eu já quero ir direto à palavra. A primeira grande lição que eu aprendo, olhando para a vida de Davi, e que eu queria trazer para os irmãos, é o otimismo que esse homem carregava dentro dele. Otimismo, uma coisa difícil, né? De a gente entender o que é ser uma pessoa otimista. Davi, ele era um homem que acreditava que ele poderia. E aqui muitas pessoas, né, acham que ele pode, né? Talvez fala assim, você pode, mas esse poder de Davi, esse otimismo de Davi, não era baseado na sua força, porque ele sabia que ele mesmo não tinha força alguma. Não sei se você sabe também, já foi provado pela ciência, que 70% da nossa capacidade de raciocínio, de pensar, é pessimista, 70%. O homem, ele é mais negativo do que positivo. Nós temos dois polos, polo positivo e polo negativo, mas não são iguais. Se fosse iguais ainda seria bom, mas é muito diferente. É 70 para 30. Então imagine você que vai começar um empreendimento, você que vai fazer alguma coisa, você que vai começar uma igreja, vai plantar uma igreja, você que vai fazer qualquer coisa na sua vida. Quando 30% de você fala assim, nossa, vai ser top, vai dar certo, 70% vai começar a falar dentro de você, nossa, isso não vai dar certo, eu já vi esse filme, isso vai dar errado, oh meu Deus, oh céus, oh vida, oh derrota. 70% da capacidade do ser humano é de derrotado. Já é isso, já é assim. Ele carrega uma carga negativa, isso é provado cientificamente, não é uma coisa sua. Irmão, eu sou assim, não é você, eu e todos os homens, inclusive Davi. Mas Davi, ele era carregado de um otimismo que ultrapassava os 30%, ultrapassava o restante da sua capacidade, talvez inferior, de derrotado que poderia ser os seus pensamentos. E eu entendo e aprendo com Davi que ele tinha uma confiança não no seu braço,
Ele mesmo menciona nos seus salmos. A sua confiança não era no seu braço. A sua confiança não era nas armas que ele carregava e nem nas suas habilidades. A sua confiança era no braço forte do Senhor. Se o ser humano é 30% positivo e 70% negativo, o Deus que você serve, deixa eu dar uma notícia para você, irmão. O Deus que eu sirvo e o Deus que você serve e o Deus que Davi servia, ele é 100% positivo. O Senhor dos exércitos, ele não conhece uma derrota. O Senhor dos exércitos não conhece, não sei se vai dar certo. O Senhor dos exércitos diz assim: agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o braço forte do Senhor. Se ele determinar uma palavra, acontece. Se ele abrir uma porta, ninguém consegue fechar. Mas se ele fechar também uma porta, ninguém tem a capacidade de abrir. Esse é o Deus positivo que você serve. Não existe derrota a esse Deus. Então aí eu começo a entender a positividade e o otimismo de Davi. Davi confiava num Deus 100% positivo. Então isso fazia dele um homem otimista. Igreja, talvez nós precisamos aprender essa lição aqui hoje. Entender que se nós estamos aqui, nós não temos capacidade alguma. Nossa capacidade é limitada, nós não temos força alguma, nossa força é limitada. Quando nós olhamos para longe ou para perto, nós encontramos pessoas diferentes de nós, e nós encontramos uma força muito maior do que a nossa. Nós encontramos algo muito diferente do que nós imaginamos, e às vezes nós pensamos: como que eu vou conseguir isso? Se você continuar pensando assim, vai em frente, você é um grande derrotado. Você vai continuar sendo pessimista dentro da igreja e servindo ao Senhor. Mas quando você tira o seu olhar de você mesmo, quando você tira o olhar da sua força, da sua capacidade intelectual, ou qualquer coisa sua, e você passa a olhar para o Senhor, e você vai ver um Deus 100% positivo, com um braço forte, você vai começar a entender que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É por isso que Paulo dizia: eu posso tudo. Você entende que você pode tudo, irmão? Mas você não pode tudo confiando na sua força. Você pode tudo confiando na força e no braço do Senhor. Davi, ele não tinha medo, Samuel. Ele era otimista. Ele tinha uma confiança tremenda no Deus que ele servia. E o que está faltando para a igreja de hoje? Uma igreja acovardada pela sua pouca força. Alguém diz assim: pastor, se eu fosse isso, eu quero chegar nesse ponto ainda. Então qual é a primeira lição? Davi nutria uma visão de vitorioso e não de derrotado. Davi fazia exatamente o oposto. Seu otimismo ultrapassava seu pessimismo, porque o otimismo de Davi era baseado em sua confiança total em Deus. Davi tinha ciência que Deus não tem polos. Nos dias de hoje que estamos vivendo, o nosso mundo é extremamente negativo, e o pessimismo atinge até as camadas aonde não era para atingir. Por exemplo, como dentro de uma igreja. Todos os grandes heróis da Bíblia, eles tinham algo em comum. O comum que eles tinham era o otimismo indestrutível. Eles não entravam em uma guerra achando que iriam perder. Eles já sabiam pela fé o tamanho da sua vitória, porque eles criam no invisível de Deus. Eles criam nas impossibilidades, mas eles criam nas possibilidades do eterno. Eles criam no inacreditável. Literalmente, eles eram um homem que nadavam contra uma maré terrível de pessimismo. Quando todo mundo dizia: não vai dar. Quando todo mundo fala assim: os gigantes são maiores do que nós, eles vão nos consumir como gafanhotos. Quando todos diziam: não adianta você achar que vai conquistar algo, sendo que quem está lá em posse da terra é maior do que você. Não adianta. Melhor é tivéssemos todos morridos no Egito. Melhor era ter ficado lá, porque lá pelo menos nós tínhamos alguma coisa para comer, não seríamos mortos daqui. Por que Moisés foi tirar a gente de lá para trazer para morrer aqui? Nós somos pequenos demais.
Nós somos o povo, que o coração do povo foi se derretendo, se derretendo, se derretendo, até que levantou 2 homens no meio daquele povo. Vocês estão doidos? Vocês acham que aquele Deus que nos tirou do Egito não será capaz de nos colocar na terra que Ele nos prometeu? Vocês acham mesmo isso? Igreja, o povo de hoje é muito parecido com o povo antigo. Às vezes esquece o Deus que serve, às vezes esquece o Deus que está servindo. Uma classe de um povo derrotado, uma classe de um povo pessimista, uma classe de um povo que fala assim: não vai dar certo. Ei, eu quero te dizer uma palavra para você. Você precisa mudar sua mentalidade. Não crer nas suas possibilidades, mas crer na possibilidade daquele que pode todas as coisas. Aleluia! Ele pode todas as coisas. Não existe impossível para Deus. Não existe algo que Ele não possa fazer. Agindo, Ele pode agir da maneira que Ele quiser. Se Ele der, como eu já disse aqui, uma palavra, e o morto ficará, se levantará. Se Ele der uma palavra ao doente, o doente sarará. Se Ele der uma palavra, irmão, não importa o tamanho da sua dor, o tamanho da sua luta, o tamanho do seu problema, o tamanho da sua dificuldade, o tamanho que for, se Ele der uma palavra, meu irmão, tudo vai chegar à sua normalidade. Levante a sua mão comigo, você que está aqui essa noite. Eu não sei, pastor, você não sabe porque você não sabe a doença que eu estou enfrentando. Você não sabe a luta que eu estou enfrentando. Você não sabe o gigante que eu estou enfrentando. Se você continuar pensando assim, vá em frente que você vai ser um grande derrotado. Mas se você olhar para o Deus que você serve, Ele é muito maior. Ele é maior do que a sua luta, maior do que o seu problema, maior do que a sua dificuldade, maior do que tudo que você imaginar, maior do que as montanhas que estão diante de você. Ele é maior, aleluia. Ele é maior, Ele vai te dar a vitória. Se você olhar para Ele, todas essas coisas vão se aniquilar diante da sua presença, diante do braço forte do Senhor, amém? Bata palmas a Ele, amém? Precisa mudar essa cabecinha aí, irmão. Mas todo mundo diz que não vai dar certo. Não vai dar, se você continuar pensando dessa forma. Lamento te dizer. Eu quero que você saia daqui essa noite hoje como um vencedor. E eu aprendo hoje como Davi, amém, irmãos? Quantos homens fracassados, derrotados. Ah, mas eu já estou velho. Eu já estou velho, já não consigo mais. Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua tenda, sai do meio da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Como assim? Um lugar que o Senhor vai me mostrar? Não tem destino certo? Não tem? Não, você vai ter que confiar na minha palavra. Você vai ser pai de muitas nações. Mas eu sou um homem já velho. A minha esposa também já não é uma mulher que não tem mais idade para ser mãe. Como ser pai de uma grande nação? Não estou entendendo. Você acha que Abraão questionou isso? A Bíblia fala que Abraão creu. E como ele creu, aquilo foi imputado como justiça. Irmão, tira essa cabeça de derrota sua aí. Você pode ser velho, você pode estar acabado, você pode estar um caco, você pode estar, sabe, sem força alguma. Não é você que vai vencer. Não é o seu braço que vai vencer. É o Deus que você serve que vai vencer por você. Amém? Mude a cabeça nesse momento. Comece a mudar os seus pensamentos. A igreja não pode cair nessa derrota, nesse derrotismo, nesse curvar a cabeça diante das dificuldades. As dificuldades estão aí. Nós temos que aprender como Davi. Davi era um homem que tinha no coração o desejo de ser um vencedor. Amém? Isso agrada a Deus. Amém? A segunda lição que eu aprendo com esse camarada chamado Davi, com esse rei. Davi, ele era corajoso. Davi era corajoso. Ele tinha coragem. A incrível vida desse homem que tinha coragem. E a gente parece assim, quando a gente fala coragem, coragem não é a ausência do medo. Davi não tinha medo de nada. Não. A coragem é saber superar o medo.
E Davi tinha isso, ele sabia superar o medo. Davi, ele não aceitava, primeiro ele não aceitava o que os outros pensavam ao seu respeito. Davi, ele não estava preocupado com a imagem que as pessoas tinham dele. Não sei se você sabe, mas ele era zombado pelo inimigo e ele era desprezado na sua própria casa. Então ninguém acreditava nele. Ninguém acreditava nele, nem mesmo sua família. Davi, ele tinha que ser corajoso para enfrentar tudo isso, mas ele não estava nem aí por aquilo que as pessoas achavam dele. E aqui é uma grande lição, irmãos, porque nós temos muito problemas com imagem. Temos problema com imagem. Ou somos pequenos demais, ou somos gordos demais, ou somos magros demais, ou temos o cabelo demais, o cabelo é branco demais. O problema da imagem é muito difícil para as pessoas. As pessoas têm dificuldade de se aceitar. E Davi não estava nem aí com isso, porque ele sabia quem ele era e sabia por que Deus havia o chamado. Eu aprendo com o Davi que Davi, quando ele viu sendo desafiado, não ele, mas a nação de Israel sendo desafiada, e ninguém se levantava para poder enfrentar aquele gigante, ele colocou no coração dele: eu vou enfrentar ele. Mas a família poderia falar assim: mas você, quem é você? Você é o menor da casa do seu pai? Você é um apacentador de ovelhas? Você não entende nada de luta, de guerra. Mas Davi tinha uma coisa que agora entra nessa lição, que era coragem. O que é coragem? Coragem, como eu disse, não é ausência de medo, e sim controle capaz de superar o seu medo. Porque o medo, irmãos, ele paralisa, ele afugenta, o medo leva à derrota. O medo faz você se entregar a ele. Eu acho que todos nós também nascemos com medo de alguma coisa. Todos nós temos medo. Mas o que Davi tinha, ele enfrentava os seus próprios medos. Tem uma história bacana que nos Estados Unidos tem uma raça de bois chamado Hereford. Os Hereford, eles são uma raça especial de bois. E nos Estados Unidos tem muito essa questão de neve no tempo do inverno. Cai muita neve em determinadas regiões, dá muita tempestades de neve. E geralmente os bois da região, quando a tempestade vai se aproximando, aquele vento que vem de neve sobre os bois, e é muito forte. E geralmente eles costumam, a maioria dos bois, eles costumam ir a favor do vento. Então o vento vem e eles começam a andar a favor do vento. O vento vai empurrando eles, e eles, com medo de enfrentar o vento, eles acabam, muitos deles depois sendo encontrados mortos, porque eles são encurralados às vezes diante de alguma cerca, e muitos deles acabam morrendo. Mas alguém observou que da raça dos Hereford, instintivamente eles não iam a favor do vento, eles iam contra o vento. Enquanto todos os bois iam a favor do vento, essa raça de boi, instintivamente eles iam contra o vento. Eles curvavam a cabeça e eles enfrentavam aquela tempestade de frente. Que perceberam que, passada a tempestade, nenhum desses bois dos Hereford morriam. O que a gente aprende com isso? Que às vezes nós entramos a favor do vento. Aprendo que se você às vezes é necessário você enfrentar a sua dificuldade. E para isso precisa ter coragem. Precisa ter coragem de encarar de frente o problema. O que muitas pessoas não sabem é que a covardia muitas vezes nos fazem ficar escravos da situação, ou paralisados diante da situação. Havia um homem que estava todo dia insultando o povo de Deus, e todos estavam com medo.
E todos tinham medo da sua própria vida. E todos estavam encurralados. E todos iriam morrer. Mas aqueles homens, Davi, assim como aqueles bois, enfrentou a dificuldade. E aí é o que está faltando para muitas das nossas vidas. Às vezes nós temos grande dificuldade em enfrentar os problemas e a gente foge deles. E a gente corre desses problemas. Irmãos, enfrentar o medo não é fácil. Eu disse assim que um dos maiores medos que eu tenho não é de morrer, mas de sofrer dor. Quando eu tive que eu decidi ser doador de um rim meu para minha filha, confesso, nem passou pela minha cabeça o medo de morrer, mas de sofrer dor. Mas eu lembrei desses bois que colocaram a cara no vento e vou enfrentar até passar. Uma hora vai passar. Eu quero trazer uma palavra para você aqui nessa noite, irmão. Você que vive fugindo, você que tem medo de enfrentar os seus gigantes. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus te trouxe lugar para ouvir essa palavra hoje, para você criar coragem. Coragem. Aleluia, coragem. Quando você enfrenta seus medos, sabe o que acontece? A cada experiência que você vence, você alcança 3 virtudes. Quando você consegue encarar o seu medo, você adquire 3 virtudes: força, coragem. São 2 coisas importantes, né? Força, coragem, mas você alcança outra coisa: confiança. Quando você encara, sabe, às vezes você fala assim: meu Deus, eu não vou nem fazer exame, porque eu estou morrendo de medo. Eu quero te dizer uma coisa, Deus quer te ensinar nessa noite. Se você superar, encarar isso de frente, você vai adquirir força, você vai adquirir coragem e você vai adquirir confiança. Sabe que o Senhor vai fazer de você, meu irmão, um Davi. Porque quando Davi, ele olha para aquela situação, sabe o que ele faz, pastor Marcelo? Ele fala assim: peraí, eu já venci um urso, eu já venci um leão, eu já venci um urso. Quem é esse incircunciso aí para ficar afrontando o Deus de Israel? Se você ler a história, você vai encontrar um homem corajoso, porque ele já tinha tido algumas experiências de ter enfrentado o seu medo e adquiriu força, adquiriu coragem e adquiriu confiança. Você jamais será um vitorioso se você continuar fugindo, se você continuar de cabisbaixo, se você continuar com essa imagem de derrotado que você carrega na sua vida, meu irmão. Você tem que levantar a sua cabeça. Está doendo? Tá doendo. Tá difícil. O gigante é grande, ele é muito grande. Ele é maior que eu, ele é maior que você. Mas quantas vitórias Deus já te deu, meu amado? Quantas vitórias Deus já te deu na sua vida, que é o suficiente para você entender que Ele quer te calejar, Ele quer fazer você confiar nele. Se o Senhor não te deu nenhuma vitória ainda, é porque você não teve nenhuma experiência com Deus ainda. Mas eu estou vivendo um tempo na minha vida que às vezes as ondas são tão gigantes na minha frente, que confesso para vocês, a vontade que é sair correndo, a vontade, mas quando você encara de frente, não sei se você sabe, quando uma onda gigante se levanta, a melhor maneira de você, não é você pegar a onda é você passar por baixo dela. Ela vai passar e você vai sair. Às vezes nós temos medo de encarar, e esse medo de encarar tem nos levado a sermos derrotados em muitas áreas da nossa vida. O Senhor te chama hoje, meu irmão, para ser um valente guerreiro. Te chama hoje para você levantar a sua cabeça e encarar de frente. A tempestade está vindo, fique de frente com ela. Fique de frente com ela. Ela não vai te matar, ela vai te forjar a ser uma pessoa forte, a ser uma pessoa corajosa, a ser uma pessoa confiante.
Quantos querem receber essa palavra nessa noite? Diga amém. Glória a Deus. Thomas Calvin disse: o primeiro dever do homem continua sendo o de subjugar o seu medo. Os atos humanos tendem a escravizá-los, até que ele coloque o medo para debaixo dos seus pés. O homem, ele tem a tendência a ser escravizado pelos seus medos. Mas quando ele muda e pega o medo e coloca debaixo dos seus pés, você já passa a não ser mais ser escravo do medo. Ele não mais vai te dominar. Amém? Ah, pastor, eu tenho tanto medo de perder família, perder pai, perder mãe, perder filho, perder emprego, perder... Você não precisa ter medo de nada disso, porque o medo tem que estar subjugado a você e não você subjugado a ele. Amém, queridos? Aí a gente vai para uma outra lição de Davi. Davi, ele pensava, ele não reagia. Pense e não reaja. A reação, ela é, às vezes, muitas vezes, ela é algo das nossas emoções. Tem pessoas, a gente falou esses dias aqui, está falando com algumas pessoas, alguns psicólogos. Tem uns psicólogos aqui da nossa igreja. A gente, às vezes, um papo cabeça, a gente senta para falar um pouco de psicologia. E aí a gente fala um pouco sobre personalidades. E eu falo que a minha personalidade é sanguínea. E uma irmã falou assim: mas a minha também é sanguínea. Como que o senhor age? Eu falei: é, minha é sanguínea mesmo. Aí tem outro que é colérico. O Samuel é colérico. Não é sanguíneo não, Samuel é colérico. Para falar muito com ele, ele já reage na hora. Ele pega o microfone, pode ver. Tenho certeza que ele vai pegar o microfone, ele vai reagir. A reação, ela é diferente do pensamento. Davi, ele pensava. A reação está ligada à nossa emoção. Reagir na emoção não é uma boa ideia, não é uma ideia inteligente. Às vezes nós queremos vencer no debate. Às vezes nós queremos estar com a razão. Mas você perde a capacidade de pensar quando você entra na emoção e na reação. E quando você perde a capacidade de pensar, acontece duas coisas. Você age pela impulsão e você age na precipitação. A gente tem que tomar cuidado com isso. Davi era afrontado de noite. Quem é você? Olha o seu tamanho. Acaso você é um cão para vir brigar comigo com um pedaço de pau? Não era assim que ele falava para Davi? Davi não reagia. Davi continuava firme. O diabo, nosso adversário, ele sabe das nossas fraquezas também, sabia? Porque nós mostramos as nossas fraquezas para ele. E nós temos costume de reagir quando estamos diante de uma dificuldade. O desespero toma conta, você não pensa. A melhor maneira de você vencer e aqui é uma grande chave de vitória para você, um grande código para você pegar aí, é você não reagir, é você pensar. Pensar. Mas pensar o quê? O pensamento, ele deve ser como? O pensamento deve ser como e nunca ser. Tem gente que perde as coisas. Tem gente que fica assim: se eu tivesse 10 mil, se eu fosse rico, se eu tivesse isso, se a minha empresa não fosse... Eu passei por processos de perdas incríveis na minha vida. Se eu não tivesse perdido aquilo, a minha casa, tivesse perdido aquele dinheiro, se aquele sócio não tivesse... E vive uma vida de derrotado. O ser não pode existir na vida de quem quer ser vencedor. Tira o ser do seu vocabulário. Se nós tivéssemos 1 milhão na conta. Irmão, o ser é uma possibilidade quase que impossível. Tem muita gente que não anda um passo.
Ah, se a nossa igreja tivesse uma grande estrutura financeira, nós plantaríamos a igreja de São Paulo. Você não pode existir no nosso vocabulário. Nós temos que perguntar sempre: como que eu posso fazer isso? Pensamentos. Davi falou assim: opa, como que eu matei o urso? Como que eu matei o leão? Eu tinha lá uma funda. Eu sou craque nisso. Eu sou habilidoso nisso. Como que esse gigante vai cair? Está aqui a resposta. Não vai ser por espada de homem. E Deus também não vai chegar e dar um soco na cara dele. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Às vezes, irmãos, nós temos a solução. E isso tem me ajudado muito na minha vida profissional. Às vezes a solução está muito perto do que eu preciso para poder vencer. E eu fico: se acontecer isso, se eu vender aquilo. E aí Deus fala assim: mas você tem coisas que você pode usar. E por que não está usando? Como que eu posso vencer isso? Eu estou usando isso na minha vida, por isso que eu estou ensinando vocês. E é incrível, quando você começa a pensar como, Deus vai começar a dar as estratégias para você. Agora você está pensando, e eu vou te mostrar como você vai fazer isso. E você vai raciocinar. Isso vai valer para a sua vida, meu irmão. Davi, ele não pensou: se eu fosse um homem grande, gigante, igual o pastor Samuel, meu Deus, eu venceria. Se eu fosse um cara chato, igual o pastor Eliseu, eu também venceria. Eu vou ajudar você. Se eu tivesse capacidade. E a igreja, irmãos, vai vivendo uma igreja, sabe o quê? De perdas, de oportunidades de ser uma igreja vitoriosa. O que eu devo fazer? Não é se, é como. E aí eu vou para uma outra lição, né? Como? Às vezes a gente pergunta e não consegue enxergar. Olha a quinta lição. Davi foi usar as armas que ele tinha. Quiseram encher ele de armas, quiseram carregar ele de armas. Você vai enfrentar mesmo? Então vamos por armas. Vou dar armas para você. Não quero nada disso. Eu vou usar as armas que eu tenho. Não sei se você sabe, irmão, mas Deus te deu habilidades. E eu conheço alguns homens aqui de habilidades fora do comum. Sim ou não, pastor Samuel? Então é as suas habilidades que vão te fazer um vencedor. Deus vai te usar nas suas habilidades. Não adianta você querer copiar os outros. Não existe uma arma igual para todos. Deus vai usar você nas suas habilidades, nas armas que você tiver nas suas mãos. Tente encontrá-las. Elas estão à disposição de você. Deus vai te usar naquilo que você é capaz. E é ali que vai ser a grande diferença do teu sucesso. Amém? Não fique procurando habilidades dos outros. Mas o fulano lá, ele venceu desse jeito, está vencendo. Quem disse isso para você? Esse negócio de vencer, irmãos, é uma ideia muito mal interpretada por muita gente. Às vezes você olha para uma pessoa que anda numa bicicleta, não tem um carro importado, não tem nem um carro velho para andar. Você vê aquela pessoa andando numa bicicleta, você vai conhecer aquela pessoa, você vai descobrir que aquela pessoa é um vencedor. E você vai encontrar homens, você julga assim, ser homens mais vencedores da terra. Eles dariam tudo para vender tudo e para pegar uma bicicleta e andar como aquele vencedor. Aprenda uma coisa: você não precisa ter uma camisa para ser um grande vencedor. Você não precisa ter uma grande arma na mão para ser um grande vencedor. Você precisa ter aquilo que Deus te deu para ser. Deus vai te usar na sua capacidade, nas armas que você tiver na mão. Use as armas. Use as armas.
As armas estão totalmente ligadas naquilo onde você tem mais habilidade. Precisamos confiar em Deus, que nos dá capacidades para enfrentar nossos inimigos, para sairmos vitoriosos, usando as habilidades que Ele tem nos dado. A resposta para a sua vitória pode estar mais perto do que você imagina. Para isso você vai precisar parar de dar ouvido a outros. Davi não aceitou a armadura humana. Ele preferiu confiar nas armas do Senhor dos Exércitos. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos, Ele nos capacita, Ele nos dá armas poderosas para enfrentarmos fortalezas, para destruirmos fortalezas. Nós temos alguém que nós podemos confiar, meu irmão. Senhor, me dá sabedoria, me dá capacidade, me dá força, me dá inteligência, e o Senhor vai te dar no nome de Jesus. E não, você precisa sair nessa noite daqui hoje como uma pessoa vitoriosa, pegar aí essa palavra para o seu coração e ser mais do que você está sendo, e confiar que o Deus que você serve, Ele te fará, sim, uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas Davi tinha uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, e é uma outra lição que eu aprendo com ele. Davi, ele tinha foco. A gente aprende muito isso, né? Se você quer alguma coisa, você tem que focar naquilo que você quer. Sabia, irmãos, que Davi olhou para aquele gigante e ele falou assim: aonde que eu posso derrotar aquele gigante? Ele era todo blindado. Ele era todo blindado. E só que ele tinha uma testa do tamanho da minha, assim, uma testona grande. E Davi falou assim: aquilo ali está vulnerável, aquela testa dele. Não adianta eu fico vendo pessoas, e aqui às vezes você quer ser um vencedor na vida, e fala assim, pega uma espingardinha e vê um monte de andorinha e começa a atirar. Irmão, você percebeu que você não pega nada? Se você sair atirando para todos os lados, você não acerta nada. Se você não focar o alvo, você não acerta nada. Davi podia pegar 200 pedras e começar a jogar pedra. Vou jogar, uma vai acertar. Davi, ele pegou 3 pedras. Foi 3 ou foi 5? 5 pedras. E ele colocou lá. Mas ele não precisou dar 5. Ele focou bem a testa daquele gigante e falou assim: é ali que vai entrar essa pedra. É ali que ele vai cair. Sabe o que falta pra gente? Foco. A gente quer ficar dando tiro para todo lado. Dá tiro para cá, uma hora eu acerto. Está alguém aqui experiente nisso? Sem foco algum. E Deus me deu algo na minha mão. Mas sabe o que eu quero? Eu quero, às vezes, não deu certo para o Samuel, quero com o Samuel. Deu certo com o pastor Elias, eu também vou atrás disso. Deu certo com fulano, eu vou atrás disso. E não vai atrás de nada. E nada dá certo. E depois fica lamentando: meu Deus, o que o Senhor tem comigo, Pai? Por que eu sou um cara derrotado? Por que as coisas não dão certo para mim? Está faltando, sabe, uma coisinha chamada foco. Você precisa saber o que você quer, meu irmão. Paulo dizia assim: eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo dizia assim: eu não fico combatendo como quem combate ao ar. Você não tem foco, irmão. Dá murro para o ar, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu não combato como quem combate ao ar. Eu tenho um foco. Você lembra do Anderson Silva? Ficava fazendo as brincadeirinhas dele? E vinha tirar, e baixava a mão. O cara só ficou olhando ele. E focou só uma pancada. Uma foi suficiente para derrubá-lo. Às vezes, nós queremos vencer na vida, em algumas áreas da nossa vida. E aqui, como eu disse, hoje está sendo pão e peixe, então leve para a área que você quiser. Nós precisamos ter foco, irmãos. Amém? Nós queremos uma igreja
uma igreja com saúde, uma igreja viva, uma igreja que ela tem que ter um foco. Ah, mas a igreja lá, ela faz desse jeito. Quantas pessoas vêm para mim, pastor, por que você não aplica essa técnica? A igreja lá vai encher. Por que você não... E sabe, se você entra na internet e fala assim, pastor, eu tenho para você aqui umas técnicas que vai te ensinar a tua igreja a sair de 100 membros para 200, para 300, para 500. É o que mais a gente vê. Mas nós temos uma visão. E nós temos um foco. E é nesse foco que nós vamos caminhar. E é ali que vai vir a tua vitória. Amém? Glória a Deus. Eu não sei pregar, né, essas coisas. Mas eu quero te dizer algo, irmãos, que tem sido bom para a minha vida. As horas estão indo, mas eu queria falar de uma outra lição, que está sendo a 7ª já aqui para mim. As vitórias de Davi estavam atreladas ao grau de relacionamento que ele tinha e mantinha com Deus. Aqui mora todo o segredo, irmão, da vitória de Davi. Escute isso. Isso é para vocês, igreja. Que vai nortear a tua vida espiritual, levar para a tua alma e vai fazer com que a tua vida secular ela possa ser satisfeita. Davi, ele não começava de fora para dentro. Às vezes a pessoa fala assim, se eu melhorar eu vou para a igreja. Se Deus me der isso, eu vou dar o meu dízimo. Se Deus fizer aquilo, eu vou ser fiel. Isso é começar de fora para dentro. Davi, ele tinha um grau de relacionamento com Deus íntimo, irmãos. E esse relacionamento que ele tinha com Deus, ele tinha um tripé que eu anotei aqui, olhando para a vida dele. Davi, ele tinha 3 coisas que era fundamental para um homem confiar naquele que ele acredita mesmo. Davi, ele tinha temor, Davi tinha respeito e Davi honrava o rei. Temor, respeito, e ele honrava o rei. Tem pessoas que brincam com Deus. Costumo dizer que quando eu vejo pessoas que já passaram pela igreja, de repente voltar para a igreja, às vezes os motivos dessa volta não é um motivo verdadeiro. O motivo é uma luta que está enfrentando. Mas é um motivo de precisar de uma bênção. Mas não honram a Deus em toda a íntegra da sua vida. Nós precisamos deixar esse coração interesseiro, irmãos, e servir a Deus de verdade. Deus conhece a gente por dentro. Deus sabe quando é verdadeiro da minha alma e quando é verdadeiro da tua alma. Deus sabe quando a intenção é verdadeira. Sabe, o relacionamento de Davi era tão estreito com Deus, que Deus dá testemunho de Davi. Já viu Deus dar testemunho de alguém? Deus fala assim: achei meu servo Davi, homem segundo o meu coração. Já pensou Deus falar isso? Achei meu servo Davi, homem segundo o meu coração. Davi, ele era tão estreito com esse Deus, e esses pilares o levaram a mais 3 coisas importantes na sua vida. Primeiro, a intimidade. Davi, ele tinha intimidade. Como ele tinha o respeito, a sua intimidade não é uma intimidade desrespeitosa. A intimidade de Davi era a oportunidade de ele poder sentar à mesa com Deus. Sabe o que é isso? Você ter uma oportunidade de sentar no palácio junto com o rei. Davi tinha essa oportunidade, ele tinha essa intimidade. Davi desfrutava da presença de Deus na sua vida, meu irmão. Ele um dia chegou e falou assim: olha, pode retirar tudo de mim, mas não retire de mim a presença. Não tire de mim o Espírito Santo. Davi, ele sabia o que era ser íntimo de Deus, a ponto de saber que esse Deus era maravilhoso na sua vida e conduzia a sua vitória para sempre. Davi, ele não fazia nada sem consultar a Deus. Davi, ele não ia para uma guerra sem antes falar: Deus, eu posso. Davi tinha uma intimidade com Deus, irmãos, que nós às vezes só procuramos Deus quando a barriga está doendo, quando a corda está no pescoço, quando parece que tudo está perdido, a gente deixa para a última hora, fala assim: Deus, me ajuda, socorre-me. Davi também precisou muitas vezes, mas Davi tinha uma intimidade com Deus.
Deus estava com ele perto de Davi sempre. Eu imagino, irmãos, que Davi tinha prazer. Ele falava assim: eu tenho prazer, olha só que lindo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Essa era a alegria do coração de Davi. Davi não tinha alegria de ir para a praia, não tinha alegria de ir para o campo, não tinha alegria de ir para outro país, não tinha alegria. Davi tinha uma alegria de estar na presença do Senhor, aleluia. Diferente de nós, né, irmãos? Nós, hoje eu não estou afim, hoje não está legal, hoje eu não estou bem, hoje eu estou com gripe, hoje eu estou com... Você tem desculpa para todos os dias da sua vida, meu amado. Já percebeu que você tem desculpa toda hora? Você já percebeu que você não consegue levar... Olha eu voltando a ser eu de novo. Ainda que eu não queira, o Espírito Santo me comove. Eu não quero te bater, irmão, mas dá vontade. Dá vontade, sabe por quê? Porque Davi, ele nos prova uma coisa tão linda. Se você ler os Salmos de verdade, você vai ser Davi. Ele aprontou muito, né? Mas ele também foi um grande adorador. Era um adorador por excelência. Meu irmão, queria que você entendesse nessa noite que o Senhor está te convidando para ser próximo dEle. Imagine você ser próximo daquele que pode te fazer vencedor em todas as áreas. Davi, ele tinha acesso à mesa. Ele tinha o direito de sentar à mesa. Davi também, ele era conduzido a total confiança nesse Deus. Davi era pleno. Ele tinha confiança tanto em Deus que ele, se Deus falasse para ele não vai, ele não ia. Ele dizia assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele falava assim: o meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e formou a terra. Olha a confiança dele. Olha a confiança dele. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu faço menção ao nome do Senhor. Davi era confiante, irmãos. Ele falou e a terra se derreteu. Foi Davi que disse assim: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Ele me conduz em pastos verdejantes. Ele me leva às águas do descanso. Ele refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Sabe por quê? Porque Ele está comigo. A tua vara e o seu cajado me consolam. Não é lindo isso? Não é lindo isso, irmãos? O Senhor ordena a sua bênção para sempre sobre aqueles que o temem, e Ele os livra. No dia da adversidade, Ele vai me esconder no seu pavilhão. Aí ele fala, pastor Marcelo, que muitos gostam de deixar a página amarela, né? De proteção. Essa proteção não é para quem acredita em amuleto, irmão. Essa proteção é para quem tem intimidade com Ele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Meu irmão, se você servir ao Senhor, você não temerá a sombra da noite, não temerá praga alguma chegará à tua tenda. Nada chegará à tua tenda. Se você servir ao Senhor de verdade, não precisa ter medo de nada dessas coisas, porque Ele é o teu esconderijo, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido.
Só com os teus olhos você vai ver e vai contemplar as grandezas do Senhor, as vitórias do Senhor. Meu irmão, isso é um homem que tem intimidade com Deus a ponto de dizer: ei, eu sou um vencedor, porque Ele me faz ser vencedor. Ele tem acesso a essa confiança, porque ele tem intimidade, porque ele honra, porque ele tem respeito a isso. Amém? Aleluia. Você pega a vida desse homem. Ele era um homem que tinha dentro do seu sangue, da sua veia, o desejo de adorar ao Senhor, o desejo de estar na presença do Senhor. Davi, ele não tinha vergonha de dançar na presença do Senhor. Davi não tinha vergonha de adorar ao Senhor. Um dia ele arrancou a roupa e foi adorar ao Senhor. Sabe o que eu aprendo com esse homem? Que dele veio a linhagem de Jesus. Para mim, o rei mais importante de Israel. Quando aquele cego estava ali e ficou sabendo que Jesus ia passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pois é, meu amado. Você quer ganhar um grau de ser uma pessoa tão vitoriosa como foi Davi? Você precisa aprender um pouco com ele. As suas vitórias estavam atreladas ao grau de relacionamento que ele tinha com o Deus que ele servia. Se quer ser uma pessoa vitoriosa, eu te aconselho a aumentar o grau de relacionamento com o Deus que você serve. Deus não pode estar na sua vida apenas por um culto domingo, ou por um dia da semana, ou por um momento que você está fragilizado. Não. Ele tem que estar contigo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Você começa a tua semana já dizendo: Senhor, Tu és o meu escudo e a minha fortaleza, Senhor. Tu és o socorro bem presente na angústia, Senhor. Não temeremos, ó Pai. O coração está cheio de pavor. Não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os ventos soprem pelas suas bravezas, ainda que as águas rujam e se perturbam pela sua braveza. Ah, Senhor, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do santuário do Altíssimo. Sabe o que está acontecendo? Deus está no meio dela e não serei abalado. Deus está aqui, meu irmão, e Ele quer te fazer um vencedor. Deus está aqui, minha irmã, e quer fazer de você uma pessoa vitoriosa. Chega de derrota. Chega de ter essa cabecinha de derrotado. Você serve um Deus. Aleluia. Tem um louvor que fala assim: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Desespero me toma. Seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Dá um tempo aí. A igreja canta, né? A igreja canta bonito, né? A igreja canta lindo. A igreja fala de amor, a igreja fala de confiança, a igreja fala de eu creio num Deus, eu sirvo um Deus, o choro pode durar uma noite. Mas quantas noites você já está chorando? E parece que nada muda. Eu trouxe você aqui hoje, irmão, para entender que essa palavra que eu trago aqui não é para você sair daqui com um otimismo de um coach. Não, eu não sou isso. Eu quero que você saia daqui confiante que nós servimos um Deus capaz de não deixar essa luta nos matar, o desespero não toma conta. Aleluia.